Olha, eu acho que se o torcedor não gostou, o problema é do torcedor. Entendeu? Não pode trabalhar pensando no que pensa o torcedor, ele pensa na contabilidade. Vamos pegar um exemplo. Torcedor de clubes que estão super endividados. Muitos deles não estão nem aí. Não estão nem aí. Torcedor de time que virou SAF. Eles acham que SAF não cria dívida. Eles acham que quando contrata jogador, a SAF não se endivida. Se endivida. Ela compra parcelado e ela se endivida, ela tem que pagar. Ah, o dono vai pagar. Olha, não é cada caso é um caso. É isso. O torcedor, infelizmente, na maioria das vezes, ele não se atenta às questões administrativo-financeiras dos clubes. Eles acham que é chato. Tudo bem, até o assunto mais árido, mas é importante. Então, se o torcedor quer um jogador importante, medalhão, tudo bem, fica aí querendo. O gestor não pode pensar nisso, cara. O gestor tem que ignorar o que rede social está falando, torcedor maluco, que quer contratar Deus e o mundo, essa turma do mercado. Ignorar, fazer o trabalho correto. Se o jogador é pouco conhecido do Brasil, mas ele é bom, sabe que o cara é bom, agora, ele tem que ter um critério de avaliação muito bom. Traz um cabeça de bag por um preço alto, aí a coisa complica para ele também. É isso. Confia no taco, confia no jogador, o jogador é bom, analisou bem, já observou, então ok. Ok, não existe, sabe? Acabar com esse negócio de. Ah, torcida. É que nem aquela coisa. Eu escutava isso quando eu era criança, cara. Até hoje, às vezes, eu escuto isso. O clube tal tá quebrado, tá na merda, na merda. Não tem dinheiro, só tem dívida e tal. Aí o jornalista vai lá e fala assim: o clube tal, fala o nome do clube, né? Não pode ter um elenco como esse. Como não pode ter? Pode sim, é o que ele pode ter. É o que ele pode ter. Não, mas é um clube grande. Sim, mas tá quebrado. Como o Tem Flamengo dinheiro. fez em 2013 para se reestruturar. Tinha um elenco bem aquém, né, comparado com hoje. Vai ter o time que você pode ter. Simples assim. É assim que funciona. Essa é a realidade, é a vida como ela é. Então o torcedor, se gosta ou não gosta, sinceramente, isso tem que ser ignorado. Até porque não é todo mundo assim. Tem o torcedor também mais consciente. Tem o torcedor que ele saca, peraí, cara, eu não quero faça maluquice, que é isso, vamos com calma. Né? Enfim. O importante agora é a eficiência, né, Torcida André? do Flamengo é muita gente, né? Torcida do Flamengo é muita gente. Por exemplo, tava pensando nisso. Torcedor teve muito torcedor que se sentiu diretamente ofendido com o Boto falando que não ia fazer contratação para agradar a torcida. Que negócio é esse? O torcedor é a razão do clube e tal. Aí eu fiquei pensando, gente, mas o que é a torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo é um monte de gente, cara, com mais variados pensamentos. Como é que você vai. Às vezes, o torcedor, por exemplo, teve o seu pedido atendido, por exemplo, a demissão do Tite. Mas não foi ele que foi ouvido. Foi aquela arroba com não sei quantos seguidores, 1.000 seguidores, milhões, sei lá, seguidores. Não foi o cara. Então, mas como o pedido dele foi atendido, o Fora Tite foi atendido, ele acha que o clube atendeu o grito dele, o pedido dele. E não é assim. Vidal, Davi Luiz. Davi Luiz, Vidal, esse Diego Alves, esse tipo de coisa. Mas o torcedor tem que entender que não é ele. Não ouviu ele. Se dependesse de ouvir ele, o Flamengo, de repente, não faria o movimento que tivesse feito. Que ele ouviu influenciador, jornalista, torcedor ilustre, arroba no Twitter com muita gente. É isso que acontece. Né? Então não tem muito isso. Ninguém ouve exatamente, o clube me ouviu. Não ouviu. Ouviu, assim, deu atenção para o que estava sendo falado numa gritaria de rede social, mas sempre com os seus porta-vozes. O torcedor tem os seus porta-vozes. E às vezes o que você quer não bate com o que, o que seria um porta-voz que está lá falando, está querendo. Então não tem como agradar. O que o Boto está falando é o seguinte: não tem como você agradar. Se você quiser agradar todo mundo, você vai se ferrar igual o Tite. Tite quis agradar todo mundo no Flamengo. Compôs com o Braz, compôs com todo mundo. Com elenco e tal, para agora no final toma porrada de um, toma porrada do Gabigol, toma porrada do Arrascaeta, toma porrada de todo mundo. Até mantendo o goleiro das Copas, para agradar também. Exatamente. Querendo manter aquela coisa de ter o goleiro das Copas, se ferrou.
Então, assim, não tem isso. É exatamente isso que o Boto falou. Cara, a contratação ela não pode ser um fim em si mesmo. Não pode ser um campeonato à parte. O Flamengo tem que ser campeão brasileiro, tem que ser campeão da Libertadores, mas tem que ser o campeão do campeonato de contratações em janeiro também. Não, pô. Se esse cara do Azerbaijão, jogando no Azerbaijão, esse Juninho, ele se encaixar bem, tiver as boas características que o Felipe quer, e o cara der rendimento, tudo bem. Não teve Aeroflá para ele, mas não teve Aeroflá para um monte de jogador. Não teve Aeroflá para o Hernani Brocador. O Pablo Mari. Não teve Aeroflá para o Pablo Mari. Não teve Aeroflá para o Charles Guerreiro, que é sempre um exemplo de um jogador que, tudo bem, saiu complicado porque falhou no gol de barriga do Renato, mas teve uma trajetória muito vencedora no Flamengo. E ele veio como contrapeso do Toninho, que veio da Portuguesa. O Charles Guerreiro veio contrapeso. E era volante, se firmou como lateral. Exatamente. Então, assim, nem toda contratação tem que ser grife, Aeroflá. Não é assim que funciona. E o dirigente tem que focar nisso, ainda mais quando tem que apertar um pouquinho mais o cinto, né? Não tem esse dinheiro todo sobrando. E uma outra coisa que o torcedor do Flamengo tem que se ligar é o seguinte, pelo menos em tese, contratação de scout é mais dinâmica. Não tem essa demora que tinha com o Marcos Braz. Porque o Marcos Braz mirava jogador em clube grande, com contrato em vigor. É mais difícil, né? Você tem que convencer o jogador tem que convencer o clube, tudo isso com altas cifras, etc, etc. Não é simples de resolver. Já uma contratação baseada em scout é mais dinâmica. Você faz um mapeamento, você seleciona 3 ou 4 nomes e faz a tratativa, faz uma escadinha, uma lista, e aí você faz as tratativas em busca desses nomes. E acaba chegando em um e fechando. Então, se o Flamengo vender o Wesley, em tese, eu acho que não vai ficar um tempão só o Varela jogando até o Flamengo contratar alguém. Se vender o Fabrício Bruno, vai ficar um tempão só jogando Léo Ortiz e Léo Pereira porque está demorando a contratar outro zagueiro. Contratação de scout não costuma ser assim. Agora, esse atacante pode ser uma coisa feita que o Felipe Luiz mesmo falou. Antes mesmo de Boto, olha, a gente precisa disso pro ano que vem, mas a gente pode ver isso com calma, porque o elenco é muito bom, tem opções. Então não é o desespero, tem que contratar, o Cruzeiro está contratando, o Grêmio está contratando, o Palmeiras está contratando, o Flamengo tem que contratar logo, tá muito lento esse mercado e tal. Calma, não vai ser aquela lerdeza do Marcos Braz, mas também não vai ser contratação para ontem, não. E pode ser feita com calma porque o elenco está bem formado. Se tiver uma saída, aí você vai ter que ter um pouquinho mais de agilidade para fazer a reposição.